Vamos falar agora, enquanto o Felipe coloca aí, vamos falar sobre a próxima notícia, que fala que é o Google versus a Open Web. A gente já falou aqui algumas vezes sobre não exatamente isso, mas, né, eu tenho uma posição assim que eu concordo bastante com um dos artigos que a gente linkou até na newsletter, né, que tem esse título aqui, né, Google versus a Open Web. Então, acho que a gente comentou numa das weeks anteriores aí que, tipo, o Google, por ser uma empresa gigantesca aí, muitas vezes eles estão fazendo coisas em paralelo, né, que uma é em prol aí, digamos, da Open Web, ou em prol de alguma coisa super interessante, e a outra solução vem e acaba, né, com aquilo. Então, agora o que está rolando, para quem não acompanhou, e eu até indico, né, para quem está vendo aqui, e seja ao vivo ou acompanhando o corte no YouTube, para se inscrever na newsletter da Brasil JS, que lá vai um pouco mais detalhado e tem as referências e tal. Depois a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também, né? Mas esse tema aqui, a gente fez uma pesquisa até para colocar e falar aqui para vocês, né? Tem muita gente que já escreveu sobre o tema. Mas então aqui tem um deles que é esse foi o primeiro artigo que eu li a respeito, inclusive, né? Que fala sobre isso, justamente sobre essa parece uma batalha, né? Que é engraçado porque o Google nasceu ali também, né? Muito e apoiou bastante a Open Web e agora eles estão com uma proposta que vai na direção contrária do que um dia a gente chamou de Open Web. Então aqui eu até vou ler a descrição que eu fiz, mas com essa proposta do Web Environment Integrity, uma nova API para atestar aplicações web, para atestar que é um ser humano interagindo, né, do outro lado da tela. O Google está basicamente, e aqui eu estou utilizando o que o Rodrigo Guedin falou lá no manual do usuário, nessa parte, que eu concordo bastante com ele, que o Google está criando um DRM mais amplo para a web. Né? DRM é aquela solução que foi embarcada dentro dos navegadores, né, para permitir que a gente tivesse Netflix e streamings e tudo mais. Né? Mas essa proposta do Google aqui, do Web Environment Integrity, basicamente cria um DRM para tudo. Né? E, além disso, vai tornar o mundo web muito mais próximo, aqui, minha opinião pessoal, das App Stores, né? A Google Play e a Apple Store e tudo mais, porque muito do que foi desenvolvido nos últimos anos, aí, uma década já, eu acho, para as App Stores, poderia ter sido feito na web. Né? Por que não foi feito? Porque na web, a Open Web, principalmente, é aberta. Né? E Google e Apple querem sempre primam pelo controle. Então, as App Stores, elas subverteram muito o modelo de uma Open Web, de como que funciona um site, por exemplo, uma aplicação na web, para poder ter controle. Em alguns casos, e aqui tem uma pegadinha do Google, porque eles estão colocando essa proposta utilizando isso, né? Porque em alguns casos é necessário a gente de fato verificar a integridade de alguma coisa. A gente tem esse problema na web. Né? Muitas vezes as coisas são muito abertas, né? E tecnologicamente falando, né? E tem coisa que é difícil de fazer na web, né? Justamente por conta dessa natureza. Então, muita coisa que a Apple faz e que o Google faz é achar uma maneira de, não, peraí, aqui eu preciso de um controle. Né? Para que uma app esteja disponível para um usuário baixar, Google precisa verificar, Apple precisa verificar. Né? Tem controvérsias em relação a isso, mas eu entendo o ponto de que, tá bom, às vezes é necessário. Né? O que o Google está propondo aqui tem vários pontos de vista para a gente olhar. Porque eles querem resolver o problema deles com publicidade. Né? O Google continua sendo uma empresa de publicidade, né? Boa parte da receita do Google é em publicidade, e eles têm um problema, que são os bots. Né? Então, tem muito bot gerando clique, gerando view em cima de publicidade. Isso é um problema para o Google há anos. Né? Imagina, trabalhei focado em publicidade há anos atrás, sei lá, 10 anos talvez, e já existia esse problema. Né? Então, agora ele continua latente, o Google quer resolver isso com essa API que eles estão chamando de integridade. Qual o problema? Tem vários problemas. Um principal aqui, já abro para te falar também, Felipe. O Google está propondo que se tenha
um atestado, então, de integridade e que alguma entidade, algum agente externo verifique se o usuário que está acessando uma página se o ambiente, né, não é só o usuário e o dispositivo, né, seu smartphone, seu navegador, que aquele ambiente é um ambiente íntegro, né? O problema qual é? O que o Google está propondo que o próprio Google faça isso. Então, basicamente, quem desenvolve site vai poder dizer, não, este site aqui eu quero, né? Eu preciso ter um atestado para que eu exiba o meu conteúdo. Então, a gente cria mais uma camada, né, ainda que possibilita N coisas a serem feitas, né? Na linha de paywall, na linha de, né, restrição de acesso a conteúdo e tudo mais. E o problema é que, para mim, um dos principais é esse, de que o Google quer ser o atestador de quem pode ou não ver, né, uma aplicação, um site na web. Isso aqui, para mim, é, cara, uma proposta ainda, né? Já tem um monte de crítica, tem um monte de artigo falando sobre, e eu espero, assim, muito que isso aqui seja queimado, enterrado e que nunca mais volte. Aparentemente é o início de uma briga, porque não duvido que, mesmo que isso aqui caia, outras ideias similares talvez venham a aparecer, né? O conceito ali até do HTTPS vinha para tentar trazer, né, a prova de que o site é um site. Agora o que o Google está sugerindo aqui é tu provar que o usuário é o usuário, né? Só que o problema por trás disso é que tu consegue abrir portas para N outros checks, né? Então, por exemplo, eu posso dizer, olha só, eu só mostro o meu conteúdo no meu site se a pessoa que acessar o meu site vier do Chrome. Já pensou? Fazer alguma coisa assim, exigir esse certificado. Ou mais, que daí é o mais preocupante. Por exemplo, exige que a pessoa acesse o meu site, mas essa pessoa não pode ter um adblocker instalado. Ou se ela tivesse o adblocker instalado, eu vou mostrar uma outra mensagem e não carrega nada ali. Então, isso é a parte mais preocupante, eu acho assim, que é tipo, até onde vai, quem é que desenha essa linha? É uma linha tênue, né? E tu vai ter múltiplos providers desses certificados, vai ter uma opção de um certificado aberto, daqui a pouco, quem é que vai decidir isso? Vai ser uma ONG? Vai partir ainda de uma empresa que vai decidir, que tem seus interesses baseados em cima disso? Realmente tem muitos problemas aí relacionados a isso. Em vários casos até eu entendo, por exemplo, a motivação da Apple com a App Store, porque de fato eles alegam lá que tipo, tu não encontra vírus lá, tu não vai encontrar malware, porque os caras são muito rigorosos e tudo mais, né? Mas a contrapartida é que todo mundo que publica apps lá reclama muito, porque tem muitos problemas, demora, eles botam regra de cima para baixo. Já aconteceu deles descartarem app por motivos comerciais, porque o sistema operacional da Apple ia lançar uma coisa parecida. Então, quando tu tem esse poder, tu olha e pensa, por que eu não vou usar esse poder aqui ao meu favor, né? E aí começa uma coisa que pode virar uma bola de neve. Então, realmente é bem preocupante isso. E acho que o meu receio é que isso se torne realmente o início de uma briga que não vai parar nesse material que deve cair por terra em breve. Eles devem surgir com alguma outra ideia mirabolante, porque há um time, como tu mesmo citou, Jadson, há um time grande de pessoas que manjam muito das suas áreas, que tem um problema para resolver, e esse problema está relacionado a tanto adblockers quanto bots que fazem acesso, né? E eles vão encontrar uma solução em breve. Eles vão dar um jeito. O trampo deles é esse. Estão sendo bem pagos para isso, sabe? Então eles vão trazer mais sugestões mesmo que essa cair por terra, alguma outra vai acabar surgindo aí, né? É verdade. E assim, na minha opinião, esse é mais uma... Claro, acredito que pode ser que não tenha, né, a continuidade disso, mas o fato de já estar se discutindo sobre isso, já ter uma proposta, é bem preocupante, né? Porque pode ser que não entre agora, mas daqui a pouco entre, né? Então, eu acho que é mais uma... A gente já está aí no declínio há anos, né? Do que um dia a gente teve, que a gente chamou de Open Web, né? Isso não existe mais, né? Já era, já passou, nós já perdemos, e quem domina hoje a internet, a web em si, são as grandes corporações, né? A gente ainda tem as possibilidades, né, de fazer muita coisa com a Open Web, mas a gente já perdeu o time, assim, né? A gente perdeu para as grandes empresas. A gente sempre vai perdendo, quase sempre vai perder para as grandes corporações, assim. Então aqui isso ou alguma vertente disso é basicamente encerrar, assim, né, um capítulo aí de uma história que era legal, que era a Open Web. E a gente passa a ter, talvez mais oficialmente, aí uma web que é 100% controlada por corporações, né? Que já é basicamente isso, né? Apesar da gente ter ainda grandes possibilidades.
Então é isso, é triste. Vamos acompanhar os próximos capítulos da web aí, né? O que vai acontecer, e vamos ver o que o Google diz aí, se eles vão trocar lá o slogan deles, o Don't Be Evil, ou se o que eles vão fazer.